Beleza aí, minha gente? Então, vamos lá para nós começar a nossa aula de hoje. Vamos dar continuação da semana passada. E aí a gente nós vamos nessa segunda parte, né, em relação à semana passada, vamos falar do conceito de força, né, dando continuidade lá na ideia de força. Nós falamos lá do conceito de inércia, né? Fizemos uma introdução com força, mas agora nós vamos caracterizar bem a força, né? Primeiro falando bem da sua unidade de medida no sistema internacional, que é representada pelo Newton, né? Com o símbolo do N, que equivale a 1 quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Né? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. É a relação aí. A do quilograma força também, que nós usamos para a unidade de força, que não é o caso aqui, não trabalhamos com o sistema internacional, que é o Newton. Uma das forças que nós vamos trabalhar nesse momento é a força elástica, né? Muito conhecida, muito aplicada, por exemplo, em, em mecanismos, né, que usa a elasticidade para gerar um trabalho, alguma coisa do tipo, como, por exemplo, aquele brinquedinho de corda, né, que você dá a corda, que é um elásticozinho ou uma mola, para se mover posteriormente, né? A, esses materiais, né, têm uma característica de acumular força pela deformação da mola, né, ou esticando ou comprimindo a mola, né, por exemplo, em automóvel você vê muito isso aí, né, aí ele age com uma força que equilibra com o peso do caso do carro, né, aí você tem uma mola na suspensão ali para fazer o balanceamento. Então, é a força que surge quando um corpo interage com uma mola, ou comprimida ou distendida, né? Então, aí age aqui uma força chama de força restauradora, né? Que é para voltar para a sua situação original. Ela é descrita pela lei de Hooke, né? Que vai trabalhar aí o conceito da deformação, né? Relaciona a deformação sofrida por uma mola com uma força nela aplicada. Sua natureza é expressa pela chamada força de constante elástica, né? Ou chamada constante elástica. Por isso que ela é proporcional à deformação. Aí esse K, que é a constante de proporcionalidade, depende do material, né? Da espessura da mola, ela depende até mesmo da própria composição, né? Com relação ao material que você está utilizando. Então, são fatores que influenciam nessa constante de proporcionalidade. Aqui nós temos uma experiência que você pode pegar um peso já conhecido, quando você colocar ele sobre a ação de uma mola, aí você pode saber a deformação que essa mola já pode ter, fazendo a relaçãozinha aí da constante, né? Então, X aí seria a deformação da mola, que pode ser dada nas unidades de distância, de metro, centímetro, quilômetro, dependendo aí da natureza. O K, a constante elástica da mola, né, que pode ser dada por Newton por metro, Dina, que é uma unidade de força por centímetro, quilograma força por metro, mas o básico aqui é o Newton por metro. Aí a força elástica também é aplicada, né? É Newton, Dina, né, que eu falei para vocês, e o quilograma força, mas a gente vai trabalhar basicamente só com Newton. Então, veja como uma mola deforma com a força, né? Então, você tem aqui um gráfico que mostra o comportamento da força com a deformação, né? Então, observe aqui que você tem uma natureza aproximadamente constante, por isso aquele K, né? A constante de proporcionalidade, ela é dada aqui por essa relação aqui da extensão e a força aplicada, né? É um experimento simples para se fazer, você pode fazer dentro de sala de aula mesmo, usando ali materiais que possam deformar, pesos já conhecidos, e aí você vai fazendo um gráficozinho do comportamento da distensão com a força que você vai colocando, que é o peso do corpo sendo pendurado. Igual essa figura aqui, ó. Essa figura aqui. Você pode fazer essa experiência aqui em sala de aula mesmo, ou em casa. Aí você vai encontrar aí o K na relação da força, que seria o peso do corpo, e o X, que é a deformação da mola sofrida aí com ela quando está em equilíbrio. Então, uma outra força que nós vamos tratar aqui é a força-peso, né? Quando falamos em movimento vertical, introduzimos o conceito de aceleração da gravidade, que sempre atua
no sentido de aproximar os corpos em relação à superfície, relacionando com a segunda lei de Newton. Se o corpo de massa m sofre uma aceleração da gravidade, quando aplicada a ele, o princípio fundamental da dinâmica, podemos dizer que, aí, ó, você tem aí que a força é o produto da massa vezes a gravidade, né? E aí essa força vai ter a orientação aí da gravidade pela relação vetorial aqui, da ideia de força. Também sabemos que o peso de um corpo é a força com que a Terra atrai o corpo. Na realidade, não só a Terra, todos os corpos que têm gravidade, ele atrai seus corpos com seus respectivos pesos, né? Então, você pode dizer, assim, por exemplo, que a força-peso ela depende do local onde você está tratando, né? Se na Terra um corpo tem um peso, na Lua o mesmo corpo tem um outro peso, você, por exemplo, pode ter pesos diferentes em relação a qualquer corpo celeste. Então, no caso especificamente da Terra, é a força com que a Terra atrai. Então, ela pode variar com a gravidade, com a altitude, com a profundidade em relação ao centro da Terra. A massa de um corpo, por sua vez, é uma constante, ou seja, não varia, certo? Existe uma unidade utilizada pela indústria, principalmente quando tratamos de força-peso, que é o quilograma-força. Tem uma definição, quilograma-força de um corpo de massa de 1 kg submetido à aceleração da gravidade de 9,8. Ou apenas a gente arredonda 10, né? Eu posso dizer que 1 kg-força seria igual a 10 kg/m², né? Se você fosse usar o 10. Mas aqui está usando 9,8 só para dizer que é mais próximo, né? Ou seja, 9,8 newton. A sua relação em newton é 1 kg-força é igual a 9,8 kg/m², ou seja, 9,8 newton. Se fosse usando a aceleração de 10, seria 1 kg-força igual a 10 newton. Além da força-peso, existe outra que normalmente atua na direção vertical, chamada de força normal. A gente chama muito ela de força de reação da superfície de contato, né? Esta é exercida pela superfície sobre o corpo, podendo ser interpretada como a sua resistência em sofrer deformação devido ao peso do corpo. Esta força sempre atua no sentido perpendicular à superfície, diretamente da força-peso que atua sempre no sentido vertical. Às vezes a gente fala da força-peso, mas às vezes eu posso incorporar uma outra força. A força normal sempre é uma força de resposta da superfície. Então, por exemplo, eu posso ter uma soma de uma força aplicada externamente, mais o peso, e a normal vai ser esse resultado da soma das duas. Então, ela não é tão simples assim, essa característica assim específica. Depende muito da situação. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né, de um ponto de equilíbrio, onde eu tenho aqui a normal para cima, né, na superfície de contato aqui, com o peso para baixo. Se isso aqui não está se movendo e está em contato com uma superfície, então nós dizemos aqui que isso aqui está em repouso, né? Encontra uma superfície plana, verticalmente a atuação de duas forças, a normal e o peso. E o peso se cancela com a normal. Detalhe, quando a gente for falar lá de ação e reação, em relação a isso aqui, eu vou deixar mais para frente para vocês entenderem direitinho. A normal se cancela com o peso quando em contato na superfície. Mais na frente eu vou falar sobre isso aí. Para que este corpo esteja em equilíbrio na direção vertical, ou seja, não se movimenta ou não se altera a sua velocidade, é necessário que os modos das forças normal e peso sejam iguais. Assim, atuando em sentidos opostos, elas se anularão. Exatamente. Depois a gente vai falar sobre isso aí lá na terceira lei de Newton. Uma outra força que nós vamos tratar aqui é a força de tração, que é nada mais, nada menos do que a força estendida de uma corda, uma corrente, né, que traciona um objeto a ser arrastado, né? Dado um sistema de corpo, é puxado por um fio ideal, né? A gente não vai levar em consideração a massa do fio, ou seja, inergensível, flexível e tem massa desprezível. Podemos considerar que a força é aplicada no fio, que por sua vez aplica uma força no corpo, a qual chamamos de força de tração. Então vamos agora para as questões aí que nós colocamos no nosso roteiro dessa semana, né? A primeira aqui não falar de força elástica, né? Já coloquei aqui as respostas, não vamos precisar bater muita cabeça. Está bem detalhado aqui. Uma força da mola tem uma constante elástica de 1000 newton por metro. Qual é a intensidade da força que deve ser aplicada a essa mola? Esticá-la 5 centímetros. A única coisa aqui é passar centímetro para metro, né? Quando você divide isso aqui por 100, né? Vamos botar aqui
ponteirozinho aqui. Quando você dividir isso aqui por 100, quando você dividir por 100, vai ficar 0,05 metros. Então, quando você multiplicar 1.000 vezes 0,05 metros, vai dar 50 newton, porque a força é Kx, com X aqui em metro. Na letra B, qual é a deformação que essa mola sofre ao ser tracionada, ou seja, esticada por uma força de intensidade de 150 newton? Então, o X é a divisão entre a força aplicada e a constante elástica. A força aplicada é 150, a constante é 1.000. Então, vai dar 0,15 metros. Multiplicando isso aqui vezes 100, vezes 100, 100, dá 15 centímetros. Aí você passa de metro para centímetro, você multiplica aí por 100. Aí fechamos aí a questão 10. Na questão 12, né, também está no nosso roteiro, nós vamos falar aqui de força-peso. Um corpo na Terra tem seu peso de 580 newton. Considere que na Terra a gravidade é 10, como eu falei para vocês. Que vai trabalhar sempre esse valor redondo de 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A, qual é a massa desse corpo? Então, massa é o peso dividido pela gravidade. O peso é 580, gravidade 10, dá 58 quilos. Aí 58 quilos é um valor constante em qualquer lugar do planeta. Ou em qualquer outro planeta a massa não muda. Aí na letra B, qual será o peso desse corpo em um local no qual a aceleração da gravidade é 6 metros por segundo ao quadrado, ou seja, mudou em relação a 10. Então o peso, que é mg, o m não muda, 58, o g mudou, que é 6. 58 vezes 6, 348 newton. Aí a gente mata aí essa charada aí. Na questão 15, muito simples, né? Lembrando que a luminária aqui tem um peso para baixo. E aí ela é segura aqui por um fio, aí ela vai ter uma tração para cima. Essa tração, para manter o equilíbrio com o peso da luminária, a tração tem de ser igual ao peso, que ele não vai se mover, tá seguro aí. Então, a letra A, qual é o peso da luminária? mg, a massa da luminária é 2, a gravidade 10, dá 20 newton. Qual é a intensidade da força resultante? Como a tração é igual ao peso, então, nesse caso aí, a força resultante é nula. Qual é a intensidade da força de tração no fio? Como são iguais, e o peso eu já calculei, 20 newton. E aí, morreu Maria Preá. Até a próxima aí a gente se fala. Tchau, tchau.